Olá, eu sou Aguinaldo Soares Lima, sou diretor de comunicação e marketing da Associação Médica de Minas Gerais. Estamos aqui para mais um Estúdio AMMG, desta vez com um tema muito importante, um tema sobre gestão de carreira médica, os desafios, as estratégias e oportunidades. Para esse estúdio de hoje, nós contamos com a presença do Frederico Abel, mestre em administração, do Frederico Ferri, que é advogado, procurador do CRM e da Associação Médica, e do Vitor Tadeu da Cunha Simão, que é diretor cultural da SANG, acadêmico de medicina. Então, carreira médica é um tema que vem sendo discutido cada vez mais, né? As pessoas estão reconhecendo a importância da gente conversar sobre isso para fazer planejamentos. Talvez porque medicina está se tornando cada vez mais disputada, cada vez mais difícil. A gente vê aí o enorme número de alunos formados a cada ano e as pessoas ficam um pouco perdidas sobre a sua colocação. Então, queria começar já colocando para todo mundo aqui quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes e os recém-formados para planejar uma carreira. Como é que a gente consegue antever o futuro? Frederico. Me chama a atenção, primeiro a gente tem que entender muito o perfil do estudante de medicina. É um perfil que tem buscado a informação hoje por meio do ChatGPT, da inteligência artificial, do Dr. Google e etc. Então, acho que o primeiro desafio é entender como esse estudante está se formando e, consequentemente, como ele vai se inserir no mercado. Nós sempre lecionamos, né, os colegas aqui, professores, sempre buscando uma resposta. Então, todas as atividades sempre giravam em torno de se buscar uma resposta correta. Agora, talvez o nosso desafio seja também ensinar os alunos a fazer perguntas, né? Porque essas ferramentas de inteligência artificial, elas querem saber o que você precisa. Então, o desafio não é só preparar esse estudante para que ele saiba responder, mas também saber perguntar para essa inteligência artificial, que é uma realidade. Eu acho que nós não podemos fechar os olhos para a tecnologia, para as redes sociais e para essa inteligência artificial que faz parte não só da sua formação, mas também na sua atuação profissional. Vai ser também uma ferramenta importante. Óbvio que não estamos falando em dispensar a figura do médico, né, enquanto profissional, mas inevitavelmente é uma ferramenta importante na sua atuação enquanto médico quando se inserir no mercado de trabalho. Bom, nós temos aqui o Frederico Abel, que eu vou chamar de Fred, para diferenciar, né? Fred, e como que a gente pode fazer esse trabalho com os estudantes? Isso é a formação acadêmica? Você acha que isso é um papel da escola? Que as sociedades, a associação médica, as diversas associações que estão despertando para isso e estão falando mais disso? Como que você vê esse panorama? Quem que tem mais responsabilidade em cuidar dos alunos nesse aspecto? Eu acho que nesse aspecto, quem tem que cuidar do aluno, pelo menos a minha formação mais acadêmica, eu acho que a faculdade tem que ter uma atenção com relação a isso, mas também a associação médica, a formação do aluno de medicina, ela deveria passar também por uma formação de gestão. O que acontece hoje é que a medicina, ela é sacerdócio, mas ela tem que ser vista como um negócio. E a partir do momento que ela é vista como um negócio, que tem a sua ética, que tem a regulação 2336 do Conselho Federal de Medicina, ela tem uma possibilidade maior, esse profissional tem uma possibilidade maior de entender a gestão do negócio medicina. Além do mais, foi muito bem colocado, a gente tem muito mais profissionais no mercado, a gente tem uma concorrência hoje muito grande na prestação de serviço. Então, esse médico que sai da faculdade, ele já tem que saber, ou deveria saber, dentro da sua formação, pelo menos uma noção básica, assim, o que é gerir um negócio, o que é ter um planejamento estratégico, o que é ter um norte na hora que você for abrir a sua clínica ou o seu consultório, porque é o que a maioria dos médicos fazem. Então, eu acho que essa formação profissional, ela passa
pela faculdade, ela passa pela associação médica, ela passa também pelas associações das especialidades de medicina, porque a medicina ela tem uma característica muito específica na gestão do negócio. Né? Não é cuidar só da saúde do paciente. Para você ter saúde do seu paciente, você tem que ter uma saúde de gestão também. Né? Ô Vitor, você está ouvindo dois professores falarem, mas você é o estudante, que a gente, é o nosso alvo aqui. Né? Nós estamos querendo ensinar para o estudante ele se apropriar da sua carreira, fazer planejamento. Né? É assim que você vê também? Ou os estudantes ainda estão muito à parte desse mundo de pensar no futuro de gestão, não digo do futuro de conhecimento médico, mas do futuro de gestão? Como é que você acha que os colegas estão? Vendo colegas, né, eu já estou no 10º período, né, vendo nossos calouros, né, a gente percebe que essa mentalidade, né, pensando no futuro, né, do mercado, a gente com o CRM na mão, né, vamos pôr assim, a gente percebe que essa visão vem no ciclo clínico, não no ciclo básico. Ciclo básico, e geralmente tem a gente começa a ter essa questão da gestão, como é que constrói um currículo, carreira, mas é uma disciplina só. Você vê logo no ciclo básico que o aluno está deslumbrado com o laboratório de anatomia, está deslumbrado com a própria faculdade, as próprias matérias, professor e tudo, não está preocupado com o que eu vou fazer, quem vai no meu consultório, né, e tudo. A questão da IA, né, é ótima, mas eu vejo assim, será que eu vejo vários influenciadores indicando vários aplicativos que você grava a aula, faz um resumo, mas será que está autorizado? O professor sabe disso? Será que tem que regular essa questão? Talvez a gente fique um pouco mais, como é que eu falo, meio acostumado, a criatividade não gera, o trabalho está pronto, a gente só muda um pouquinho uma palavra lá. Aí vem a questão, ao longo do ciclo básico, né, ciclo clínico, né, que eu não falei, vem a ideia do, meu Deus, eu tenho que construir um currículo. Vem aquele boom de informações, o mercado está saturado, abrindo mais escolas de medicina, eu preciso ter um de currículo diferenciado, aí eu não sei que profissão que eu quero, aí, geralmente o que eu quero, depois uma outra disciplina, eu passo por ela, já mudei de novo, aí o edital de residência muda também de acordo com a especialidade que você quer, tudo isso vai mudando, conturbando a mente do acadêmico. Aí vem, por exemplo, o ENAR, o ENAMED, que corta essa análise curricular, ou seja, você volta a só realmente ter que ter o conhecimento técnico da medicina, tudo, né? Então, assim, a gente está bem conturbado. Então, mas você falou sobre o deslumbramento do aluno, mas ainda bem que tem, né? Então, assim, na verdade, não são coisas incompatíveis. Você tem que gostar da medicina, mas tem que tratar o seu futuro como um futuro, né? Não pode ser, assim, aleatório, não pode deixar as coisas acontecerem, né? Então, na sua opinião, quando que o aluno deve começar a preocupar com isso, sem torná-lo apenas um mercantilista? Porque ele não pode perder o entusiasmo. Sem dúvida. Eu acho que as faculdades começam a ter um olhar um pouco diferenciado sobre esse processo de formação. É óbvio que o intuito sempre é uma formação técnica, né? Os estudantes passam por diversas especialidades, mas o que o professor Fred disse a gente tem que começar a pensar no entorno disso. Ou seja, como eu vou me organizar administrativamente, como eu vou constituir uma clínica, eu vou constituir uma pessoa jurídica, porque é uma exigência do mercado, eu vou me preparar para um fenômeno de judicialização da medicina que existe. Então, eu acredito que as faculdades agora começam a ter um olhar mais atento sobre essas questões. Essa angústia, né? E muitas vezes eu acho que esse é o sentimento que o aluno de medicina tem, uma angústia de saber que logo, em breve, ele vai ingressar no mercado de trabalho, o que o mercado vai lhe proporcionar, todas as dificuldades. Então, sem dúvida nenhuma, isso é algo que tem que estar no radar desse estudante. E aí, falando especificamente da minha disciplina, vou dizer assim, legislação médica, eu acho que é importante que o estudante já comece a antever, né, que vivenciará fatalmente situações em que será eventualmente questionado, processado judicialmente, eticamente. Então, ao menos ter uma noção de que essa realidade, né, se apresenta
e como se comportar nesta realidade, né? Eu costumo dizer que a minha disciplina de legislação médica, ela dá um norte, ela já começa a criar uma casca um pouco dura para o estudante, para ele entender que realidade ele vai vivenciar lá na frente. Então eu acredito que as faculdades já começam também a tratar dessas questões que vão além do conhecimento técnico propriamente dito. Então, Fred, mas quais são as competências que a gente tem que desenvolver no aluno? A competência de contador, de advogado, de engenheiro para inteligência artificial, e a medicina está ficando para trás. Na verdade, a gente tem um conceito hoje que a gente chama do profissional T. Né? Esse conceito de profissional T, ele tem a profundidade técnica do médico, da especialidade que ele escolheu, mas ele tem que ter uma visão ampla também do que está no entorno dele. Então, é entender de estratégia, é entender de gestão, de entender o que é uma liderança, o que faz parte de uma liderança, quais são o que a gente chama de soft skills que ele tem, ou seja, o que ele traz consigo como pessoa e quais são as hard skills que ele precisa desenvolver, que é o curso, que são cursos de pós-graduação, cursos de complementação. Esse gancho que você falou de jurídico é muito interessante também, porque o perfil do paciente hoje mudou. Então, sem como dúvida. A minha área é marketing e comunicação, e nós damos aula, eu e o Frederico, na mesma pós, é muito importante que o médico hoje ele entenda que o paciente dele é tão digital quanto ele. O saber médico mudou muito de mão. Muitas vezes o paciente chega para o médico como um confirmador do que ele leu na internet. E quanto mais informação ele tem, mais ele questiona o médico, mais ele expõe o médico. E mais ele precisa de um apoio jurídico, e aí a gente vê como tem crescido a judicialização. Mas será que, sem abandonar a tecnologia, sem abandonar o conhecimento de forma alguma, nem esse planejamento que a gente está dirigindo, mas será que no futuro o que vai diferenciar o médico, na verdade, não vai ser exatamente a humanidade dele e a característica dele de lidar com pacientes? Né? Porque parece que a gente dizendo assim, a gente está afastando o médico do paciente. Ele tem um conhecimento técnico, que às vezes a IA ajuda ele, mas o resto ele está preocupado ali com o mercado, preocupado com o marketing do consultório, né? Ou seja, e o paciente? Como é que a gente coloca essa proporção aí para o aluno? Posso colocar? Pois não. O que é importante é o seguinte, dentro da área de marketing, a gente tem uma orientação que chama Customer Centricity. Ou seja, todo o nosso planejamento, ele advém das necessidades e desejos que esse consumidor tem. No nosso caso, é Patient Centricity, ou seja, a organização de um serviço médico, a jornada desse paciente, o envolvimento desse médico com esse paciente, parte dele. Então, nós que trabalhamos na área de saúde, a gente trabalha pro paciente. Nós temos a tecnologia, a IA, nós temos as tecnologias de gestão, nós temos a parte de judicial, mas a gente está fazendo isso tudo para melhorar cada vez mais o atendimento desse paciente que nos procura. Porque a gente trabalha com vida. E a gente não tem, igual um restaurante tem, um hotel tem, um cara que vai chegar ali bacana. Todo mundo que procura a gente, ele está fragilizado. Então, se a gente não atende ele como ser humano, aí não vai ter jeito. Mas essas ferramentas são ótimas para quê? Para que a gente tenha uma gestão melhor, para que a gente tenha vamos dizer, uma acolhida melhor para ele. São ferramentas que vão dar mais tempo para que o médico também fique com o paciente, né? E vocês acham que, nesse contexto, as instituições de saúde, como que elas estão participando disso? Elas estão facilitando ou elas estão dificultando a vida do novo médico? Porque você acabou de falar aí sobre a pejotização, que talvez seja realmente inevitável, mas ela pode ser ruim ou boa, dependendo de como você tem essa relação com a instituição, né? Mas as mesmas formas de trabalho podem prejudicar de como a pessoa vai desenvolver a carreira que ela pensou, né? Que ela programou para ela. Uhum. Como que vocês estão vendo as instituições frente a esse desenvolvimento que a gente está falando aqui? Bom, o que eu vejo é que já tem uma mudança no currículo agora, não tem?
foi uma mudança proposta recentemente do currículo dentro da faculdade, mas eu não sei se é um currículo que vai ter gestão. O que acontece... Eu sei que perdão, interromper. Vamos lá. Eu sei que incluiu saúde mental no currículo. Que Sim. algumas faculdades já tinham na carga, na grade, outras eram optativas. Aí agora foi obrigatório, até onde eu sei, né? Agora colocou como obrigatório ter na grade. Pois é, aí a gente pega o gancho seguinte. Hoje você já tem a NR1, que é saúde mental do colaborador. Então, talvez essa matéria entre para completar isso daí, dessa saúde mental do colaborador, que é a área onde a gente trabalha, é a área que tem um nível de estresse altíssimo. Então, dentro dessa preparação, eu acho que assim, as escolas com cursos que podem ser paralelos ao curso de vocês, embora vocês tenham muito tempo para estudar, vocês tenham muito conteúdo, mas cursos que sejam paralelos e que vocês também, como alunos, tenham assim, o que eu quero fazer? O que eu preciso aprender fora da medicina? Porque a primeira coisa que eu acho que vai acontecer é o seguinte, eu vou tocar um negócio. Eu vou abrir um consultório, eu vou entrar numa sociedade, como é que funciona isso judicialmente? Qual é o meu caminho aqui para eu estar preparado para isso? O que você sente falta na sua faculdade em relação a isso? Que nem eu falei, né? Em questão de gestão, eu só tive lá no primeiro período, no primeiro ou segundo período. Depois eu tive que buscar por si próprio. Quando na fase, né, do ciclo clínico, eu fiquei interessado o que eu queria do pós, como se preparar para o mercado. Né, que agora o mercado que é mais o médico mais especialista. Antigamente eu creio que o clínico médico, clínico geral, atendia qualquer um e estava satisfeito. Agora tem que especializar, subespecializar, está sendo cobrado mais isso, né? Senão o mercado te elimina, né? O que eu quero trazer? Você falou da escola, né, dessa questão da alteração do currículo. Seria bom também, não sei se foi incluído, mas provavelmente não, a questão do código de ética. A gente sabe muito o fluxograma da atenção primária à saúde, a gente sabe como encaminhar, como fazer encaminhamentos, mas a gente não sabe fazer o código de ética do acadêmico, o que eu posso ou não publicar nas redes sociais, como montar o meu currículo para a questão de, quando eu formar, tá um pouco melhor para o mercado que eu quero ir, se é para o convênio, se é para o particular, se eu quero consultar. Como é que quando eu formar meu CRM, eu já tenho que fazer a pejotização antes de ganhar o CRM ou eu faço depois que ganha a carteira? Eu não sei. Isso a gente não aprende. Se eu tenho que fazer depois ou antes. As entidades médicas, né, sindicato, a associação médica, o CRM, a Academia Mineira de Letras, a gente não conhece durante o curso. Conhece através, se você fizer algo extra, procurar por si próprio, né, ter proatividade. Então tem algumas coisas que precisa trabalhar nas faculdades. A gente tem coisas, por isso, essa é a razão da gente estar aqui discutindo, né? A gente tem coisas para melhorar, né? Um assunto que já foi falado aqui é sobre liderança, né? Mas numa sociedade nem todos podem ser líderes, né? Assim, nem todo mundo é o líder. Mas a gente pode ter iniciativas e isso talvez seja a referência, né? Como que quando a gente fala de assumir posições de liderança, como que é isso num contexto de sociedade? Nem todo mundo vai ser o chefe, nem todo mundo vai ser o líder de um serviço. Como que vocês veem isso? Porque acho que a pessoa tem que se preparar para escolher o jeito que ela quer levar a medicina, né? Nem todo mundo tem que ser o mais competitivo, nem o referência. Ele pode escolher um tipo de vida mais sossegado dentro da medicina. Como que a gente aborda esse assunto na gestão de carreira? Bom, o que a gente tem que pensar em gestão de carreira, e principalmente em liderança, é que muitas vezes você já vai sair da faculdade, vai para o mercado de trabalho, onde você tem uma equipe, você tem que trabalhar com essa equipe. Um trabalho que foi feito, recentemente foi feito no ano passado, e eu estou dentro de um projeto agora. Nós treinamos 320 líderes da FEMIG para exatamente o desenvolvimento das competências de lideranças deles para trabalhar os projetos de melhoria. Então, hoje eu oriento 7 projetos, que são projetos advindos dessa formação de liderança para que haja a melhoria dentro desse serviço. Dentro dessa orientação sua de carreira, a primeira coisa que você tem que pensar, eu acho, na minha opinião, é que é o seguinte: liderança é você ter um norte e mostrar para aquelas pessoas como que você vai fazer com que elas cheguem lá junto com você.
Você é um desenvolvedor de pessoas como líder, mas não é um cara que está naquela liderança assim, faz e obedece. Eu acho que o que é importante perceber é que a liderança hoje ela é uma liderança construtiva. Não é uma liderança muito impositiva. Claro que em alguns momentos você vai ter momentos de imposição, você vai ter momentos que você vai ter que ser mais duro. Mas o principal fator hoje para um médico que está na faculdade, que tem interesse em desenvolver, é estar procurando exatamente isso. Que tipo de liderança que eu tenho? Qual é o meu perfil de liderança? Você tem hoje como pesquisar o seu perfil de liderança, a rede social está aí, você tem inteligência artificial, então isso é um caminho que vocês têm, que na minha época a gente não tinha inteligência artificial, a gente tinha que partir para a briga mesmo, para entender as coisas. Mas hoje não, hoje você faz lá a pergunta que você quer, ela te ajuda. Então assim, liderança você desenvolve, você se capacita a cada momento com essa liderança. Frederico, e sobre a questão jurídica, né? A gente já pincelou um pouco sobre isso aí, mas quais são os cuidados jurídicos, sejam contratuais, sejam no exercício da sua profissão, né? Que a gente tem que ensinar para o aluno para ele ir bem na sua carreira, né? O que chama mais atenção hoje? O que a gente está vendo mais lá no CRM, que a gente poderia ter evitado se a gente tivesse educado melhor aquele médico? Eu acho que agora o médico começa a ter uma preocupação maior com a prevenção. Havia uma cultura muito do médico ser provocado, ou ser denunciado, ou ser processado e reagir, né, a essa denúncia, a esse processo, se defendendo. Mas o médico começa a entender que a prevenção é importante. O que seria essa prevenção? A elaboração de documentos como contratos, documentos como os termos de consentimento livre esclarecido, uma melhor elaboração dos documentos médicos, um atestado médico, um prontuário médico, um relatório médico. Então, eu tenho a impressão que o médico começa a ter uma preocupação maior com esse caráter preventivo, com a preparação, né, de documentos que, obviamente, instrumentalizam a sua atuação enquanto profissional, mas que vão ser objeto, né, de avaliação, que vão ser prova para uma eventual discussão posterior. Me chama a atenção, e aí só retomando um pouco essa conversa sobre a relação médico-paciente, me chama a atenção do número de denúncias que chegam ao CRM, especificamente de Minas, mas eu acredito que seja nos outros regionais também, que o fundo da denúncia não é a atuação técnica do médico, mas a forma como ele construiu a sua relação com o paciente. Por vezes, por uma resposta incompleta ou por uma falta de cuidado, né, ao informar algo ao paciente. E esse processo se inicia, tanto judicial quanto ético, e lá na frente, um esclarecimento que podia ter sido feito aqui num primeiro atendimento é revelado numa audiência de instrução e o paciente se sente contemplado porque era a dúvida que ele tinha lá atrás e não foi trazida para ele. E ele diz, olha, agora a minha angústia, a minha dúvida foi resolvida e eu não tenho, inclusive, mais interesse na condução desse processo. Então, eu acho que passa muito, não só, né, por essa prevenção, ou seja, por essa construção de documentos médicos, de contratos, de termos de consentimento livre esclarecido, que é muito mais uma conversa de advogado, ou seja, é o advogado interferindo no exercício da medicina, mas, sem dúvida nenhuma, a construção de uma boa relação médico-paciente é fundamental. E me chama a atenção que, muitas vezes, o paciente deixa de processar, deixa de denunciar o médico porque ele teve uma boa construção. O desfecho desfavorável era possível, isso foi trazido para o paciente, então ele entende e muitas vezes, né, não vai à frente com denúncias, com processos judiciais, porque teve uma boa relação médico-paciente construída ali desde o início. Perfeito. Quais são as principais barreiras que os médicos hoje têm para empreender na saúde? Nós já falamos aqui, né, da parte jurídica, já falamos da construção, né? Mas aí ele forma
e quer empreender. Por que isso ainda é difícil? Empreender é difícil nesse momento, eu acho, principalmente porque ele não vem com uma cultura empreendedora da faculdade. Então ele começa a empreender assim, vamos abrir uma clínica, junta 4, 5 amigos, abrem a clínica vai, chega num momento que eles começam a ter atrito, não tem a orientação jurídica ou não tem a percepção assim, peraí, a gente está gerindo um negócio. É outra história. Então, e isso daí complica. Uma outra coisa que complica também é que a medicina é cara, o valor do investimento é caro, e você tem hoje um mercado onde os planos de saúde são aqueles que têm o maior acesso ao paciente. Se eu não estou enganado, mas assim, a maioria dos pacientes hoje das instituições de saúde que são privadas vem a partir de convênio. Então, uma outra dificuldade também é o seguinte, eu tenho um preço operacional X, mas eu tenho a tabela de convênio. Como é que eu vou equilibrar isso daí? Onde que eu vou buscar recurso para eu poder trazer equipamento, para eu poder trazer tecnologia, para eu pensar lá na frente que o equipamento que eu comprei hoje, por exemplo, de cirurgia refrativa, daqui 5 anos ele está depreciado. Então, esse tipo de dificuldade é que existe. É a questão que eu tinha falado assim, de pensar a medicina como negócio. Então, é uma boa colocação, porque a gente tem dúvida às vezes se é difícil porque do ponto de vista contábil, legal, a gente não é preparado para isso, ou se é porque a gente não tem conhecimento, como você mesmo falou, de todas as desdobramentos de empreender, ou é porque a gente também cria uma expectativa maior do que o negócio pode dar? A expectativa pode vir maior do que o negócio pode dar, porque você não fez o seu planejamento e você não olhou para o mercado. A gente tem que olhar para o mercado, o que está mudando dentro do mercado, onde que eu estou entrando com a minha clínica, se esse lugar aqui é propício, se esse lugar não é. Eu já atendi um cliente que fez uma clínica popular, mas ele colocou a clínica popular em Lourdes. Não tem como você ter clínica popular em Lourdes. Então, esse tipo de coisa acontece tanto na medicina como em qualquer outra profissão. A gente não pode colocar que é só medicina, mas toda profissão que você fala a palavra empreender, você tem que estar preparado para entender o seguinte, o que é empreender? Você vai ter a questão legal, você vai ter a questão contábil, mas para isso você tem bons profissionais, igual o Frederico aqui, meu xará, você tem bons profissionais que trabalham com contabilidade, você tem as empresas que vão te dar auxílio, por exemplo, em Lean, que é uma metodologia que vem da Toyota e que os hospitais estão utilizando, que é centrada no paciente para melhorar processo, para melhorar custo. Isso você tem recurso. Agora, para empreender, você tem que ter essa percepção do que está rolando dentro do mercado. Nós já estamos caminhando para o nosso encerramento, infelizmente, né? A gente tem um assunto muito interessante, e aí eu queria saber de cada um, e já preparando para as suas considerações finais, quais os principais conselhos que vocês dariam para quem quer aprender a gerir melhor a sua carreira, né? Então, por favor, fale sobre isso e seu encerramento também. Então, eu acho que a gente não pode esperar tudo da faculdade. A faculdade, vamos fazer uma alusão, né? É uma mãe que cria seus filhos para criar médicos adultos, né, para o mercado. Depois, se ele tem independência, a sua autonomia, né, ela nutre com conhecimentos. Mas a parte principal falta é proatividade dos alunos. A minha faculdade, cada faculdade tem sua particularidade, né? Tem suas dificuldades, seus benefícios, seus prós e contras. Mas se os contras, vão procurar a parte, vou procurar, minha faculdade não tem tal disciplina, sinto falta de um eletro, um cardiograma, um raio-x, interpretação, vamos fazer um curso. Ter proatividade, não ficar lá passivamente esperando que a faculdade vai te dar esse conhecimento. Ou seja, a gente entra na gestão da própria carreira, né? No futuro, né? E pegando esse gancho, né? A SANG, né? Eu estou aqui representando, sou diretor cultural da SANG, né? É uma sociedade acadêmica de medicina de Minas Gerais. É o braço científico, né, da Associação Médica de Minas Gerais, há mais de 30 anos, né, cada ano muda uma gestão.
Quem não conhece, né, eu convido a conhecer. A gente acabou de atualizar o site com a nova gestão. Lá vocês vão ver várias oportunidades que a gente oferece para todos os acadêmicos das mais de 51 escolas, né, de medicina do estado. E prazer, agradeço, né, pelo convite, né, e ter convidado para participar do debate, né, e obrigado aos meus colegas aqui da mesa. Frederico. Eu costumo dizer que o bom profissional ele deve se fixar em basicamente 3 pilares. Primeiro, ter um cuidado na construção e na manutenção dessa relação com o seu paciente. A gente tem que entender que o foco, né, da medicina, ele sem dúvida nenhuma é o bem-estar daquele paciente. Outro pilar é sempre se escorar na literatura médica, ou seja, haja tecnicamente escorado na literatura médica mais atualizada, ou relacionada àquela especialidade. E haja eticamente, né? Se escore na conduta ética, né? Nós temos o Código de Ética Médica, nós temos outras resoluções específicas. Se o profissional age, né, fixado nesses 3 pilares, a chance dele ser processado diminui e, na hipótese de ser processado, ele tem ali um sustentáculo, uma defesa muito bem consistente, que fatalmente resultará ou num afastamento, né, de qualquer responsabilidade, ou no mínimo da diminuição desse impacto dentro do seu patrimônio, e não só o patrimônio jurídico, né, mas o seu patrimônio pessoal, que a imagem, sem dúvida nenhuma, é talvez um dos principais bens que o médico tem. O médico preza muito pela sua imagem, ele preza muito pela sua carreira. Então, agir escorado nesses 3 pilares, né, de sustentação, né, do exercício da profissão, acho que são talvez as minhas dicas aqui para aquele profissional que está em construção e, obviamente, o profissional que já está no mercado. Muito bem. Fred. Eu queria só completar o que você me falou, da questão da proatividade. Eu acho que a proatividade, ela tem que começar na faculdade, mas o médico, após a faculdade, ele tem que ter proatividade o tempo todo. Proativo o tempo todo. Ele tem que ser proativo o tempo todo. E não esquecer da sua base. A sua base é cuidar de gente. É ter ética no que você está fazendo. É ter a orientação que o seu trabalho impacta na qualidade de vida, não só daquele paciente, mas a qualidade de vida da população como um todo. Então, quanto mais preparado eu estou tecnicamente, naquele profissional ótimo, mas eu tenho que também ter a percepção do que está no meu entorno. A gente trabalha hoje, dentro da área de marketing, do que a gente chama de ecossistema. Então você, como é médico dentro de um hospital, você faz parte do ecossistema do hospital, mas do ecossistema da cidade, do estado que você está. Então, essa percepção desse papel, assim, o que eu faço? Eu cuido da saúde de gente. Então, se eu cuido da saúde de gente, eu tenho que saber o que tem de melhor, não só tecnicamente na minha profissão, mas quais os outros recursos que eu posso utilizar para que isso melhore ainda mais. Muito bem, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês aqui, dentro da perspectiva que a gente tinha para esse estúdio. Acho que a gente cumpriu enormemente para despertar as pessoas para a importância desse assunto. A Associação Médica tem se preocupado com isso já há muito tempo, com diversas iniciativas para a gente debater esse assunto e até mesmo com cursos para falar de gestão de carreira. Então, agradeço muito a presença de todos aqui. Muito obrigado, prazer. E agradeço também a nossa audiência e até o próximo estúdio MMG.